Você quer entender por que às vezes aparecem umas pessoas na sua vida que chega como se fosse um furacão, que pode causar mudanças e até fazer você abandonar coisas, né? Se desapegar de coisas, pessoas que causam transições na nossa vida. Se você quer descobrir isso, descobrir como que você impacta as pessoas assim e também como que os outros te impactam da mesma forma, então você tem que ver esse vídeo. E essa série é bastante famosa no canal, que é Os Planetas no Mapa do Crush. Eu senti muita falta de falar sobre isso aqui. Eu sei que muita gente gosta. Eu já falei de Vênus, já falei de Marte, já falei de um monte de coisa. E agora deixa eu falar de Urano. Então, prepara meu amor, meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia autêntica que visa te ajudar a ter autoconhecimento, a se nortear na sua vida, a se desenvolver com empatia, com amor, sem crenças limitantes, sem esses pensamentos da astrologia alienante que acaba fazendo a gente mais se odiar para tentar mudar o comportamento e criar várias crenças, né, do que realmente aprender sobre os nossos processos. Então vamos lá? Então a primeira coisa é você saber o ascendente do crush e que signo você tem Urano. Se você tem a mesma idade do seu crush ou uma idade próxima, é provável que o seu Urano caia na mesma casa que o Urano dele cai no mapa astral dele. Mas caso você tenha uma idade bem maior ou bem menor que o teu crush, aí é capaz que seu Urano seja em outro signo, vai afetar ele de outra forma. Mas de modo geral, descubra seu Urano e descubra qual é o ascendente dele. E aí você vai seguir o guia que eu coloquei aqui na descrição para você descobrir facilmente qual casa teu Urano cai no mapa dele. Outra coisa que vale super falar é que o seu Urano, ele pode impactar de diferentes formas o mapa da pessoa. Não só na casa que cai, mas os aspectos que o seu Urano forma com o mapa dela pode indicar essa energia sua de romper, como que afeta ele. Pensa que, por exemplo, se você tem Urano no mesmo signo que a lua do teu crush, você pode ser a pessoa que vai fazer ele sair da casa da família, sabe? Ter uma grande mudança emocional na vida dele, no sentido de abandonar coisas que ele se sente muito apegado, ou até se distanciar do lugar que ele vive, entende? Porque a lua tem a ver com a mãe, a lua tem a ver a nossa segurança, o nosso lar, e o seu Urano chega pra mudar tudo, entendeu? Da mesma forma, se você tiver o Urano na casa 4 do crush. Então olha só que interessante, a gente consegue analisar o Urano nas casas do crush, mas os aspectos que o teu Urano fizer com o mapa dele vão causar mudanças drásticas. Então tudo que eu estiver falando aqui fica 2 vezes mais forte de acontecer caso ele tenha planetas ali também no signo que você tem o teu Urano. E vale super, inclusive, fazer uma série, e eu quero que você dê like nesse vídeo e comente se você quiser, que eu faça uma série sobre os seus planetas formando aspecto com o mapa do crush. Então, olha, soltei a ideia. Essa série é difícil pra caramba de fazer, porque é muita coisa, então eu preciso que vocês deem um like e preciso que vocês comentem pra eu saber que existe um real interesse, beleza? E esse vídeo ele vale pro crush, mas também vale pra todo mundo. Então, você pode ver seu Urano, como que você impacta a vida de todo mundo. Seja filho, seja os pais, seja colega de trabalho e etc e tal. Vê o vídeo inteiro, hein? Pra pessoa já falar o ascendente e você já na hora saber onde tá seu Urano e como que você influencia ela. Se teu Urano tá na casa 1 da pessoa, ou seja, seu Urano no mesmo signo do ascendente dela, como vai ser geralmente, o que vai rolar, meu amor, é que você, aos olhos dela, vai ser a pessoa mais louca do mundo. Primeiro que você vai parecer super desapegada das coisas, você vai trazer pra ela uma energia de Urano. Vai ser tipo, tá, na cara dela, entendeu? E aí, o Urano, ele tem essa força. Então você vai ser a pessoa bem, assim, aquariana até aos olhos do outro, se é que me entende. Na casa 2, você mexe muito com os valores dessa pessoa. Você altera as percepções delas dos valores, porque o Urano, ele gera uma mudança. Se você tem um vínculo profissional com a pessoa, ou financeiro de alguma forma, é capaz que você gere uma mudança também financeira. Então você causa isso na vida dela, já que teu Urano tá ali, ó, direto, influenciando a casa 2 dela. Já o seu Urano na casa 3 do crush, o que vai acontecer é que você traz novas ideias. Você vai chegar falando de astrologia, falando de autoconhecimento, comunicação não violenta. Ele vai falar assim, quê? Porque você traz novas ideias para essa pessoa. E você mostra para ele novas visões, novos jeitos de ver as coisas. Dependendo de como o seu Urano aspecta os diferentes planetas no mapa astral dele, pode ser que vocês discutam muito sobre diferentes
diferentes pontos de vista sobre as coisas, ou que essas trocas sejam bastante bem-vindas, né? Vai depender muito do processo dos dois que vai estar sendo visualizado dentro do mapa astral. Se teu Urano tá na casa 4 do crush, o que vai acontecer é que você faz ele romper com o passado dele. Uma vez eu atendi um casal, né, que o que aconteceu na história deles é que o Urano do rapaz caía na casa 4 da moça e os dois Uranos estavam em conjunção, né? E o que acontece com ela é que ela sempre sentia uma necessidade de sair de casa, meio que, né, se afastar um pouco do lugar que ela nasceu, que geralmente quem tem Urano na casa 4 sempre tem esse episódio na vida no qual rompe um pouco com a família, se afasta, né? E quando o cara começou a namorar com ela e o Urano ali bem em cima da casa 4 dela, conjunção ali com o fundo do céu dela, na história deles, o cara meio que estimulou muito ela a ter essa quebra, esse corte com o passado. Então, o nosso Urano na casa 4 de alguém simboliza que ela rompe com o passado a partir do momento que ela começa a se aproximar da gente, porque a gente traz essa vibe pra ela. Se teu Urano cai na casa 5 do crush, então você traz pra ele uma sensação de um amor mais desprendido. Ele não vai sentir-se assim que você tá muito apegada, sabe, a ele. E em geral não é um relacionamento que os dois vão ser muito grudados, entende? Em geral cada um quer ter lá seu espaço e a busca que a relação seja, antes de tudo, divertida e que haja liberdade. Então o teu Urano vai trazer essa visão, né, do seu interesse como esse interesse para ele. O Urano na casa 6 vai ser especialmente impactante se você trabalha com a pessoa. Geralmente, se você está contratando alguém e essa pessoa tem um Urano na sua casa 6, talvez seja um pouco complicado fazer pedidos para ela, dizer o que você acredita que é mais bacana para o teu negócio, entende? Porque essa pessoa ela pode discutir bastante, sabe? Ela pode ir muito contra aquilo que você tem muita certeza e quer seguir tal ritmo. A pessoa que tem o Urano na tua casa 6, ela pode mostrar uma maior resistência, entende? Mas tudo vai depender dos aspectos que o Urano dela forma com o teu mapa astral, porque ela também pode gerar mudanças muito positivas, fazer você enxergar as coisas na sua profissão de uma outra forma. E é basicamente isso que rola. Se você tem Urano na casa 6 do teu crush, pode ser que você faça ele adotar novos hábitos em relação à rotina dele e também à saúde, à alimentação, tudo isso. Se tem Urano na casa 7 do crush, então você traz muita incerteza para ele no que se refere a ele namorar com você, entende? Então, quando se trata de, beleza, eu vou namorar com essa fulana aqui. Aí, o que ele sente? Ele sente uma certa incerteza. Essa incerteza, ela pode ser bem-vinda no sentido de deixar você mais sexy, fazer você parecer um mistério, mas geralmente o que acontece é que essa incerteza, ela é muito de ele não saber aonde ele tá pisando, entendeu? Então ele pode ficar um pouco confuso quanto às suas intenções. E isso é uma energia que rola quando você tem Urano caindo na casa 7 do crush. E novamente vai depender dos aspectos que teu... Normal. E novamente vai depender dos aspectos que teu Urano forma com o mapa dele. Meu corpo é humano, né, gente? A gente arrota, a gente faz sons e é isso aí. Quando o seu Urano tá na casa 8 da pessoa, você incomoda ela. Não é que você é uma pessoa que incomoda, é mais porque ela vai se incomodar com as sombras dela. Porque a casa 8 é uma casa muito do nosso inconsciente, é uma casa que a gente coloca o que a gente quer esconder, às vezes até da gente. E quando uma pessoa tem Urano na casa 8 sua, ela muda, né, aquela percepção que você tem sua, interior sobre você. Então você vai incomodar o que precisa ser incomodado e a pessoa, ela vai rever vários tabus dela, várias coisas que ela às vezes não gosta muito de pensar a respeito, mas você acaba incitando ela a pensar a respeito. Inclusive sobre a sexualidade dela, os gostos dela. Pode ser que você apresente para ela uma visão que ela não esperava dela mesma e talvez até da própria sexualidade dela. Urano na casa 9 do crush simboliza o quê? Uma mudança de ideal. Então você traz pro crush uma nova concepção das ideias e filosofias de vida dele. Você pode representar para ele uma novidade, alguém que veio de longe, alguém que altera o que ele acredita ser o mundo, entendeu? Então você vai trazer essa onda de novidade para ele
É uma posição que é bastante estimulante para pessoas que conversam juntas, que querem ter algum tipo de troca mais intelectual, sabe? Geralmente são aquelas pessoas que vão falar uma coisa pra gente que vão mudar a nossa maneira de pensar a vida, é quem tem Urano caindo na nossa casa 9. Se teu Urano tá na casa 10 do crush, então isso vai ser especialmente impactante caso vocês trabalhem juntos ou de repente são casados e tudo mais, porque você meio que altera muito os objetivos profissionais do teu crush. Você pode estar trazendo para ele uma nova concepção, um novo objetivo para a vida dele. Em geral é como se você alterasse ou fizesse com que ele saísse um pouco do curso que ele estava planejando, sabe, para a carreira dele. Isso vai depender muito do contexto, se rola aspecto do seu Urano com o mapa dele, entendeu? Mas em geral você altera a carreira, altera a maneira que ele é visto e você pode ter uma relação bem desprendida também da carreira dele, dos objetivos profissionais dele. Se você tem uma relação profissional com essa pessoa, você pode simbolizar até uma quebra, né? Algum tipo de rompimento, porque o Urano ele tem essa força da separação, que é muito importante. Se teu Urano cai na casa 11 do mapa do crush, você apresenta para ele novos amigos, novas pessoas. Você pode ser um fator importante na quebra, no rompimento com amizades, entendeu? Mas não é que você vai chegar e fazer seu crush ser sozinho, né? Não é isso, que isso aí tem nome em relação abusiva. Mas o que acontece é que você pode ser aí um pivô importante de algum tipo de mudança em relação às amizades e também aos sonhos pessoais do teu crush, outro assunto da casa 11. Você também pode estimular novas ideias e aqui eu digo ideia no sentido de ideologia mais política, como por exemplo você traz para ele uma nova concepção do que é o feminismo. Aqui eu tô dando uma ideia para você, porque a casa 11 também tá ligada às ações sociais e tudo mais. Se teu Urano cai na casa 12 do crush, da mesma forma que na casa 8 você também incomoda. E aí o impacto de como o crush vai sentir isso vai depender do crescimento espiritual dele. Teu Urano na casa 12 pode simbolizar a quebra, o rompimento que ele vai ter com várias crenças limitantes dele a partir do momento que ele começa a conviver com você e absorver as suas ideias, né? E o teu Urano ele vai simbolizar uma separação dele com você. Ele acaba tendo muitas mudanças por dentro e mudanças ligadas à vida espiritual dele. Então esse rompimento, né, às vezes é muito importante para ele poder enxergar as questões meio tóxicas que são importantes de mudar, né? E geralmente quando você tem planeta na casa 12 da pessoa, se impacta muito a vida dela. A gente também não pode esquecer disso. Então você realmente é quase como se fosse um furacão passando na vida do teu crush. Comenta aí o que você achou e salva esse vídeo nos teus favoritos para você poder sempre consultar depois, né, meu amor? Que a gente sabe que na vida aparece um, às vezes aparece um outro, né? A gente tem que estar por dentro. Também tem vários outros vídeos no canal sobre isso e eu quero te lembrar de uma coisa, ó, o vídeo não acabou ainda, meu amor. O teu Urano, que nem eu falei sempre, vai depender muito dos aspectos que teu Urano forma com o mapa do crush. Imagina, por exemplo, que tá oposta à lua dele. Aí é aquele exemplo que eu dei mais cedo, de você trazer um rompimento. Às vezes, se teu Urano tá em trígono com a Vênus do crush, já pode simbolizar aí que você tem uma relação mais livre com ele, de uma maneira que flui super gostoso pros dois. Já um Urano teu oposto a Lilith, ao Chiron do crush, já pode simbolizar um desconforto enorme que você vai ter de ser responsabilizada sobre o estado emocional e as dores do crush. Então sempre quando ele fala assim, eu tô muito triste porque você fez isso, vai ser um gatilho enorme pra você. O da hora da astrologia é que a gente pode ter consciência sobre essas coisas e assim a gente não se torna mais vítima de ações que a gente tá muito acostumado a pensar e agir, sabe? A gente não se auto-sabota, a gente toma consciência do que a relação pede, de qual que é a natureza daquilo, e isso muda drasticamente a maneira que nós agimos frente a essas coisas, né? Claro, se você usa astrologia de uma forma autêntica, porque se você usa uma astrologia alienante, o que você vai fazer é co-criar essas realidades que vão, em geral, deixar a coisa meio bugada, né? Por exemplo, como eu sempre falo, de um exemplo de uma pessoa que se consultou comigo e ela conheceu um cara que a sinastria era maravilhosa com ele, só que ela tinha ouvido de uma astróloga que ela nunca ia sentir satisfeita no amor, porque a Vênus estava na casa 12, formando aspecto X assado, e no final ela terminou com o cara porque ela achava que alguma coisa tinha que ter, porque ela estava tão feliz que deveria ter alguma coisa, o cara deveria estar mentindo sobre algo. No final eles terminaram por causa da desconfiança dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não co-criar essas realidades que a gente enxerga no mapa quando o astrólogo ele não está realmente lendo o mapa de forma autêntica, ajudando você a entender aquele processo, mas sim criando
criando, às vezes sem querer, um pensamento alienante. E é legal, como astrólogos e também como pessoas que usam... tô ótima no português. Como pessoas que usamos a astrologia, a gente tomar consciência dessas coisas para buscarmos sempre uma comunicação mais não violenta, mais empática e mais verdadeira, focando no fato e não na opinião sobre o fato. Então, usem e abusem da astrologia, mas com caráter crítico e buscando sempre olhar a verdade, olhando o sentimento, a necessidade por trás da posição e não a opinião, muitas vezes destrutiva, sobre aquela posição do mapa. Perceber essas coisas vai te ajudar a olhar o seu mapa astral e o mapa das outras pessoas com mais amor, empatia e respeito. Você quer uma série de planetas seus formando aspectos com o mapa do crush? Comenta aí e deixa um like. Outra coisa, eu quero fazer ainda Netuno e Plutão, mas eu não sei o quão interessados vocês estão nesses planetinhas. Então eu preciso novamente deixar o like e me informar que vocês estão interessados para eu saber se eu faço, né? Porque esses vídeos aqui, eles são complicados, né? Mas eu tô muito feliz de voltar com essa série maravilhosa que eu amo muito. Um beijão, até mais!